Prontos para terminarmos essa parte de processo editorial? Oi gente, bem-vindos de volta! Eu sou a Nathalie Gerhardt e esse aqui é o Natividade, nosso canal para falar de tradução, mercado editorial, livros e outras coisas mais. Se vocês ainda não se inscreveram, aproveitem para fazer isso agora e já deixem um like de vocês. Agora vamos lá voltar para o nosso assunto de processo editorial. No primeiro vídeo dessa série eu falei sobre tradução, sobre revisão técnica, sobre copydesk ou revisão de redação, preparação de originais ou validação de copydesk, né? Então eu falei sobre 4 etapas. E aí no segundo vídeo, eu sem querer pulei para a 6ª etapa, foi um erro só de numeração, sorry about that. Deveriam ter sido a 5ª e a 6ª etapas, que são o desenvolvimento de um layout pro miolo e a paginação. E além disso, eu falei do processo de capa, que é um processo que vai em paralelo ao restante do livro. Eu vou terminar essa série de vídeos falando sobre as etapas finais do livro e como forma e conteúdo se unem nessa parte. No vídeo anterior, antes de falar de capa, eu terminei dizendo que o diagramador termina de paginar o livro todo e gera uma prova PDF e uma prova impressa para mandar para a editora, para seguir para revisão tipográfica ou revisão de provas. Cada editora chama de um jeito. E aí agora eu vou descrever para vocês as etapas que se seguem. Tanto quando eu trabalhava no GEM, quanto quando eu trabalhava na campus, a gente sempre fazia essa etapa de revisão tipográfica ou revisão de provas no papel. Eu sei que já existem algumas editoras que fazem essa revisão no PDF. Eu ainda não tive essa experiência, nem como revisora, nem como editora. Então quem já teve essa experiência e quiser deixar aqui nos comentários, fiquem à vontade. Eu vou falar mais sobre a revisão no papel, até porque talvez eu seja um pouco antiga ou um pouco preciosista e conservadora, mas eu acredito que em algum momento a gente tenha que ver o livro no papel. Porque vocês se lembram lá atrás que a gente falou que a gente estava trabalhando no Word, né? O tradutor traduziu no Word, o copy revisou no Word, o revisor técnico revisou no Word. Então assim, em algum momento, até porque o livro, a principal mídia ainda é o livro impresso e não o digital, que eu também amo de paixão. Vou até fazer um e-reader aqui do lado, sei lá. Enfim, eu amo, mas vamos voltar. Então eu acho que em algum momento essa revisão precisa ser feita no papel. E para ela ser feita no papel, existe um padrão de marcação que os revisores usam e os diagramadores ou paginadores compreendem. E é muito importante que os revisores ou revisoras conheçam essa marcação para que suas marcações fiquem claras, tanto para o produtor editorial ou para o editor, quanto para quem está lá e vai inserir as emendas. Bom, essa etapa costuma ser terceirizada, tá? E ela é diferente do copy. Nesse momento, a gente não vai mexer mais em conteúdo nem em redação, né? Essa etapa, a gente imagina que a gente vai encontrar coisas pontuais relativas à grafia, um acento que ficou esquecido ou sumiu quando o texto foi pro InDesign, separação de sílabas, porque quando a linha termina as palavras são quebradas, tem que ver se isso foi feito corretamente. E não é que o revisor não possa sugerir uma redação diferente para uma frase ou outra, mas não se espera que ele reescreva o livro nessa etapa, porque isso é uma loucura, tanto para o produtor ou produtora editorial, quanto para o diagramador ou diagramadora, porque o texto todo vai andar. Uma outra coisa importante que o revisor deve estar atento é se tudo que estava previsto para o livro foi diagramado. Então isso é muito importante quando o livro é um livro que tem tabelas, imagens, fotos, figuras ou o que quer que seja, para ver se tudo entrou direito e no local exato. Também é importante que ele confira numeração de páginas, ver se a sequência está certinha, sequência de capítulos para ver se a sequência tá certinha, se não aconteceu como aconteceu comigo, que errei lá nas contas e pulei a etapa 5. Enfim, essas coisas são muito importantes para serem verificadas. Também é importante verificar se o caderno 0, que são aquelas pagininhas iniciais, deixa eu mostrar aqui para vocês, o falso rosto, o rosto,
página de créditos, agradecimentos, essas coisas, se tá tudo completo. Também é importante que ele veja se o projeto gráfico que foi aprovado, ele está sendo seguido corretamente. Se em algum momento do texto, por acidente, a fonte não mudou, ou se a fonte de abertura de capítulos, um estilo, uma capitular, enfim, tudo isso é checado na revisão tipográfica ou revisão de provas. O cabeço e rodapé, ele confere também a harmonia da página, para ver, por exemplo, se todas as linhas não estão tendo quebra de sílaba, fica aquele monte de tracinho ali do lado, isso não é legal. Ele verifica se não ficou nenhuma órfã e nenhuma viúva. Ai, Nathalie, o que é órfã e viúva? Órfã e viúva é quando fica uma linhazinha de um parágrafo iniciando no final de uma página e fica aquela linha solta lá, penduradinha, ou quando fica a última frasezinha de um parágrafo iniciando a última página e fica só aquela linha lá, aquela tripinha, não é muito bonito. Como eu disse antes, o padrão usado para marcar as correções já é padrão e as editoras conhecem, assim como revisores e diagramadores. Então é importante que essa marcação seja bem clara para evitar erros. E eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu posso planejar um vídeo. Então deixem comentário aí se vocês quiserem, tá bom? Depois da revisão tipográfica ou revisão de provas, o livro volta para a editora, para a produtora editorial ou produtor editorial. E essa pessoa vai fazer mais ou menos o que o preparador de originais fez, que é validar o que o revisor tipográfico ou revisora de provas marcou. Essa etapa é muito importante. Eu tinha um checklist que eu fazia de tudo que eu tinha que conferir para eu não esquecer de nada. Então eu vou precisar de uma colinha, então às vezes eu vou olhar aqui para a tela do meu computador, que está atrás da câmera, tá? Então, a primeira coisa é aceitar ou não as intervenções e correções dos revisores, né? Ver o que ele marcou, se tá trocando 6 por meia dúzia, porque como eu disse, este não é o momento de fazer alterações no texto. Então ficar trocando mais por porém, por todavia e contudo e tal, não faz muito sentido nesse momento. Ficar botando vírgulas opcionais também não é o momento. Então assim, esse é o momento da produtora sentar com atenção e ver o que realmente precisa ser feito e o que pode passar. Uma outra coisa é conferir se esse caderno 0 está completo, se tudo que deve vir nele está ali. Isso envolve também, além de conferir toda essa parte se está completo, é conferir se tudo está correto. Por exemplo, na folha de rosto o título está correto, o nome do tradutor, o nome do autor, a logo da editora. Às vezes você trabalha com um grupo editorial que tem vários selos. A logo foi aplicada corretamente do selo que você está usando, a ficha catalográfica que foi pedida antes, em um outro momento, o título está correto. Às vezes tem o título original, a gente estava trabalhando com um título e resolve mudar o título no meio do caminho. Será que essa mudança já foi feita na ficha catalográfica? ISBN já foi pedido, já está lá, está certinho dentro da ficha catalográfica? Enfim, todas essas coisas têm que ser conferidas. E o ano da edição também. O livro, geralmente, quando ele começa a ser lançado mais para o final do ano, depois de outubro, por aí, cada editora tem a sua marca de corte, já entra o copyright do ano seguinte. Na página de créditos também, muitas editoras dão créditos para todos os profissionais que trabalharam no livro. E eu acho isso bárbaro e parabenizo todas as editoras que fazem isso. E deixo aqui a minha sugestão para as editoras que ainda não fazem, para passar a fazer. Eu acho que é uma valorização do profissional, ele assinar o próprio trabalho, seu nome sair no livro. Também é importante ver, em casos de livros traduzidos, se no contrato de publicação do livro, se existe alguma observação especial para colocar nessa página. Por exemplo, livros que têm imagens e tudo, muitas vezes elas têm direitos autorais separados, então você tem que colocar os avisos nessa página. Então assim, um monte de detalhes, é importante ter um checklist. Além disso, também conferir cabeço, rodapé, mesmo que o revisor já tenha conferido isso tudo, é importante a gente conferir também se tudo que precisava entrar, entrou, enfim, é uma reconferência de algumas coisas que o revisor tipográfico já fez. Depois que isso é feito, que foi tudo conferido, checado, enfim, usando aquelas marcações que eu
falei lá atrás, que já são padrão, o livro volta para diagramadora ou diagramador para inserção de emendas. Então, o que esse profissional vai fazer? Ele vai pegar aquela prova, vai ver página por página, cada coisa que foi pedida e vai fazer essa correção no InDesign com muita atenção para não provocar muitos erros. Porque assim, quanto mais a gente mexe, mais coisas podem acontecer. Por exemplo, se eu inserir uma frase ou uma tabela que ficou faltando, o texto todo corre. Se for um livro que tem algumas caixinhas ou que tem figuras e tudo, de repente alguma coisa pode sumir. E por isso que eu digo que todas as etapas que vêm depois da paginação acabam passando por uma conferência eterna, porque cada coisa que você pede para ser feita, você tem que conferir. Então tá, então voltando. O diagramador ou diagramadora inseriu todas aquelas emendas que foram pedidas pela revisão tipográfica e pela produtora editorial que fez o fechamento editorial, que é como eu chamo essa etapa. Ele vai gerar uma outra prova, PDF ou impressa, e aí é a critério da editora, o que ela quer fazer, e aí o livro vai passar por uma conferência de emendas ou batida de emendas, eu já ouvi esses dois nomes, que nada mais é do que você pegar as duas provas e ir conferindo o que foi pedido pela revisão, foi feito corretamente pela diagramação. E aí você vai conferindo, às vezes o seu olho bate em alguma quebra de palavra que tá errada, você vê alguma coisa que a revisão não passou e tudo. Então algumas editoras optam por fazer uma 11ª etapa, que seria uma segunda revisão, né? A 10ª etapa, só voltando, a 10ª etapa foi a batida de emendas, a 11ª seria uma segunda revisão que é opcional e depende do que cada editora pensa a respeito disso, né? Então, uma outra revisora ou revisor vai ler tudo de novo, além de conferir as emendas, para ver se está tudo ok. De repente, pega mais um outro errinho ou pastel, e aí esse material volta para inserir aquelas emendas finais que ficaram. Volta, aí geralmente nessa etapa já volta só um PDF, e aí você confere se está tudo que foi pedido nesse final foi feito adequadamente, dá uma checada final e libera o livro para o diagramador fechar para a gráfica, com marca de corte, com todos os detalhes e especificações necessários para o livro seguir para a gráfica. Toda alteração que for pedida depois que o livro já está paginado lá no InDesign, qualquer alteração que a gente peça para fazer, tem que ser conferida, uma a uma, para que a gente diminua o risco de ter ficado algum erro. Então, só para fechar essa série de vídeos, eu vou usar minha colinha aqui no computador para ter certeza que eu não pulei nenhuma etapa. Então, a gente começou com a tradução. Da tradução, a gente segue para revisão técnica ou revisão científica, quando isso é necessário. Depois o livro vai para copydesk ou revisão de redação. Depois ele passa pela validação do copy ou preparação de originais, depende de como a editora chama. Depois o livro passa pelo desenvolvimento do projeto gráfico de miolo para poder ser paginado de acordo com esse projeto gráfico. Então a gente já está na 6ª. Aí a 7ª é a revisão tipográfica ou revisão de provas. A 8ª é o fechamento editorial, a 9ª é a inserção de emendas, a 10ª é a batida de emendas ou conferência de emendas. Aí você tem a 11ª, que depende de editora para editora se vai fazer, que é a segunda revisão. Aí você tem a inserção final de emendas, que seria a 12ª, a conferência final dessas emendas e finalmente a 14ª, que seria o fechamento do PDF para a gráfica. Eu também falei que existem algumas etapas que correm em paralelo com esse miolo. Eu falei sobre capa, sobre o desenvolvimento de layout de capa e o desenvolvimento de texto para capa, de conteúdo para essa capa e a revisão dela. Além disso, a gente tem a etapa de pedido de ISBN, que é o registro do livro, que fica até aqui atrás na 4ª capa, e a ficha catalográfica, que acompanha o livro, que fica na página de créditos aqui. Então, com isso, eu finalizo essa série de vídeos. Vocês puderam ver que são muitos detalhes e que o livro passa por um longo processo até chegar na livraria. Isso porque eu ainda não falei de marketing, não falei de distribuição, enfim.
várias coisas. Se vocês quiserem saber mais detalhes de alguma das etapas que eu apresentei aqui, deixem aqui nos comentários que eu posso preparar um vídeo, preparar uma pauta para a gente se aprofundar mais. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like de vocês. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau.